Acredito que a semana passada a gente pregou sobre a parte A desse versículo, aqui do livro de 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Agora, na abertura do culto, nós vamos ler a parte B. 1 João, capítulo de número 3, o versículo de número 8, onde nós falamos, sábado, está com 7 dias, sábado não, quarta-feira passada, com 7 dias, a gente leu a parte A ministração da palavra, onde a gente falou, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo, ele peca desde o princípio. Mas nós vamos ler agora a parte B, amém, queridos? É um dos versículos que eu gosto muito aqui no livro de 1 João 3,8, a parte B. Todos os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor aqui no livro de 1 João 3,8. Ele diz: para isto, Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém, queridos irmãos, igreja? Veja que palavra forte, A Bíblia diz, para isto, o Filho de Deus, ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem era o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus, igreja? Que nós sabemos, O Filho de Deus é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, Nós sabemos que Jesus, ele já existia, sim ou não, queridos irmãos? Antes da criação, ele já existia, não é desse jeito? A Bíblia Sagrada não vai dizer, no Evangelho agora de João, o capítulo de número 1, o versículo de número 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Então ele já existia, mas Jesus, para ele se manifestar aqui, você sabe, igreja, que Deus, para ele vir aqui na terra, ele tinha que vir de uma maneira legal, de uma maneira legalizada. Por exemplo, nós podemos dizer, quando Deus ele criou o homem, o primeiro homem, Adão, Deus ele chamou o nome do primeiro homem de Adão. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus ele deu o que o homem? Ele deu autonomia. Ele deu o primeiro homem autonomia, ele deu autoridade, ele deu poder para que o homem ele viesse governar sobre toda a terra. Ele disse: olha, dominai a terra e sujeitai-a. Você vai dominar sobre os animais, você vai dominar sobre os peixes, que andam, que passeiam pelas veredas dos mares. Você vai dominar sobre toda a terra. Então Deus ele criou o primeiro homem para quê? Ele criou o primeiro homem para dominar e não para ser dominado. Deus ele nos criou, meus amados irmãos, para dominar e não para ser dominado. Deus ele nos criou, para nós pisarmos e não sermos pisados. Mas você sabe que o primeiro homem, Adão, ele caiu. Então a autoridade que estava sobre a vida do primeiro homem, que foi delegada, que foi dada por Deus ao primeiro homem Adão, para que ele viesse dominar a terra, para que ele viesse sujeitar a terra, ele passou para Satanás, ele passou para o anjo caído, o querubim guardião, o querubim de luz, o anjo de luz. Ele passou para ele a autoridade quando ele caiu. Mas Jesus, para entrar aqui, então eu vou dar um exemplo agora para os irmãos, para a gente entender melhor. O diabo, ele está aqui de uma forma ilegal aqui nessa terra, amém, queridos? Por quê? Porque o primeiro domínio da terra foi para o homem. Ele tomou o domínio quando o homem ele pecou. E Deus, ele para entrar aqui nesse mundo, ele precisa de uma maneira legal. E como foi que Deus ele entrou aqui? Ele se materializou. Ele precisava de um corpo para que ele se materializasse aqui onde nós vivemos. E você sabe, igreja, a Bíblia Sagrada ela diz aqui, quando nós abrimos o livro de 1 João, o capítulo de número 3, o versículo de número 8, ele diz: para isto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, gente, ele se manifestou. O que é se manifestar? Se a gente for para o dicionário, a gente for pesquisar o que é que significa a palavra manifestar, significa, igreja, fazer-se conhecido, significa dar-se a conhecer, significa apresentar, significa também aparecer. Então Jesus ele já existia, só que Jesus, igreja, para ele vir aqui, para o Deus Filho, ele entrar nesse mundo, ele precisava de um corpo, ele precisava se materializar para estar entre nós. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito Santo de Deus,
ele pegou a semente, ele colocou no ventre de uma mulher virgem chamada Maria. Então Deus, ele para estar aqui, para entrar nesse mundo, ele precisava entrar de uma maneira legal. Satanás, ele está nesse mundo de uma maneira ilegal. Então Deus, ele entrou aqui por uma porta que foi o ventre de Maria. Jesus, ele nasceu, filho de Deus, entrou pela porta e ele se materializou. Mas ele já existia antes dele nascer aqui nesse mundo, né? Dele se materializar nesse mundo aqui que nós estamos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que para isso, né, a gente passou a conhecer ele. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela está dizendo aqui: para isto o Filho de Deus, ele se manifestou, ele se apresentou, ele se fez conhecer, ele se revelou. Para quê? Ele diz aqui, igreja, para desfazer. A palavra desfazer significa destruir, significa inutilizar, significa quebrar, significa também desmanchar, significa tornar sem feito. Então Jesus, ele se manifestou aqui nesse mundo aonde nós estamos, né, para desfazer. Se o diabo muitas vezes ele faz uma obra, Jesus, ele é o único que pode desfazer. Jesus, ele é o único que pode quebrar, que pode tornar inválido, né, porque ele é o todo poderoso, ele é grande, ele é tremendo, né? Todo poder e toda autoridade foram dadas a ele. Então ele pode quebrar, ele pode desfazer, ele pode tornar inválido aquilo que o inimigo ele tenta contra a minha vida e contra a sua vida, no nome de Jesus de Nazaré. Se coloque de pé para nós orarmos, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Som e se coloque de pé para nós orarmos. Não há nada que Jesus ele não possa quebrar, viu, queridos irmãos? Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do inimigo. Se você clamar, ele vai entrar com providência na sua vida, ele vai entrar com providência, né, na sua causa, na sua história, na sua família, na sua vida financeira. Talvez o inimigo muitas vezes ele trabalha como? Ele trabalha amarrando a vida financeira, ele trabalha colocando enfermidade, ele trabalha colocando doença, ele trabalha colocando tristeza, angústia, mágoa, contenda, briga, tudo isso para que você não tenha vitória, né? Para que Deus para que você não venha para a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer que se você clamar Jesus de Nazaré nesta noite, se você abrir o teu coração para Ele, Ele vai trabalhar na sua vida, né? Ele vai derramar a graça dEle, Ele vai derramar o amor dEle, Ele vai derramar a compaixão, a misericórdia, Ele vai derramar a unção dEle sobre a sua vida. E você vai sair daqui hoje, né, mais do que vencedor. Você vai sair hoje daqui de posse de vitória. Você vai sair hoje daqui com a marca diferente, com um selo diferente. Quem sabe você chegou aqui dentro esta noite e você entrou por essas portas tristes, você entrou desanimado, você entrou desanimada, você entrou pensando que era o fim da tua vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré, Ele pode mudar a tua história, Ele pode entrar com providência onde o homem não pode entrar, Ele pode entrar na vida de alguém neste momento, enquanto você está aqui, através da tua fé, através da tua confiança. Ele pode visitar alguém do outro lado, Ele pode dentro da tua casa agir na vida do teu filho, agir na vida da tua filha, agir na vida do teu cônjuge, agir na vida da tua esposa, agir na vida da tua mãe, do teu pai. Ele pode quebrar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ele pode dar um coração novo a alguém. Ele pode entrar no sangue de alguém neste momento. Enquanto a igreja está aqui reunida, Ele pode trocar o sangue de alguém. Ele pode curar alguém de doenças de pele. Ele pode entrar na casa de alguém agora e arrancar o caroço. Ele pode arrancar o nódulo. Ele pode arrancar, queridos, a doença que foi colocada, a doença que veio. Ele pode tirar a bactéria. Ele pode dar um pulmão novo a alguém. Ele pode quebrar o laço de feitiçaria. Ele pode quebrar o laço que foi armado contra a tua vida, porque Ele é poderoso. Se você clamar, Ele pode ir lá e visitar, libertar das drogas, libertar da cocaína, libertar do álcool, libertar da maconha, libertar do crack. Ele pode ir além da medicina, porque o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Chame por esse nome como Bartimeu chamou. Bartimeu, ele começou a dizer: Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Que você nesta noite possa abrir o teu coração e você comece a dizer: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão da minha vida, tem compaixão dos meus. Levante a tua mão, feche os teus olhos nesse momento e comece a dizer: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, age na minha vida nesta noite, age na minha família, age dentro da minha casa. Oh meu Deus, me visita de uma maneira tremenda. Oh meu Deus, toca na minha vida, Senhor, aquilo que está emperrado, ah meu Deus, aquilo que está embaraçado nesta noite, Senhor, aquilo que está atrapalhando a minha vida, comece a chamar por Ele, comece a dizer: diabo, eu não aceito você na minha casa. Comece a dizer: diabo, eu não aceito você na minha vida. Comece a dizer: diabo, eu lhe dou ordem para você sair. Comece a dizer: diabo, saia da minha casa, saia da minha vida, saia da minha frente, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Comece a declarar vitória, comece a declarar a graça de Deus. Aleluia. Abre a tua boca e profetize. Diga: a porta está aberta para a minha vida no nome de Jesus. Diga: diabo, você não vai fechar a porta que Deus ele já abriu para a minha vida. Saia. Comece a dizer: demônios, saiam. Comece a dizer: enfermidade, saia, pelo nome de Jesus. Comece a ordenar. Você tem autoridade para ordenar. Aleluia. Declare isso. Diga: a porta está aberta. Diga: o milagre chegou hoje para a minha vida. O milagre chegou hoje para a minha vida. A luz brilha sobre a minha vida. A contenda sai de dentro da minha casa. A enfermidade sai de dentro da minha casa. A maldição sai de dentro da minha casa. A miséria sai de dentro da minha casa. O espírito de vício, ele tem que sair de dentro da minha casa. Ah, meu querido, declare isso nesta noite. Diga: olha, quando eu chegar, diabo, na minha casa a situação ela vai ser mudada. Diga: quando eu chegar na minha casa, a enfermidade ela tem que bater em revirada. Quando eu chegar na minha casa, a luz de Deus ela vai entrar. Quando eu chegar no meu trabalho, a luz de Deus ela vai entrar. Aleluia. Toque na mão de alguém e diga: haja luz sobre a tua vida. Haja luz em nome de Jesus. Diga: haja luz. Haja luz. Haja luz e vai haver luz. Se você declarar luz, vai haver luz. Haja luz. Haja luz. Haja luz. Ah, diga para alguém: haja luz. Aleluia. Aleluia. Vai haver luz na tua casa. Vai haver luz nos teus caminhos. Vai haver luz nos teus negócios. Vai haver luz na tua vida emocional. Vai haver luz na tua vida física. Vai haver luz na tua vida financeira. Haja luz. Aleluia. A luz dissipa as trevas. Aleluia. Aleluia. Querido, nós temos que saber quem nós somos. Você foi feito para dominar e não para ser dominado. Você foi gerado para ser cabeça e não ser cauda. Aleluia. Abra a tua boca para declarar com autoridade. Comece a declarar quando você se levantar. Abra a tua boca, levante a tua mão dentro da tua casa e diga: diabo, esse dia vai ser abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diabo, esse dia você não vai mexer comigo. Está amarrado os teus planos, está amarrado as tuas obras. Você não toca em ninguém da minha casa. Você não toca na vida do meu filho. Você não toca na vida da minha filha. Há uma nuvem, há uma cobertura, há uma cerca, há uma proteção. Você não vai passar. Então comece a declarar hoje:
Comece a declarar quando você chegar na tua casa. Profetize, verbalize, e Deus ele vai fazer o sobrenatural. Comece a agir pela fé. Haja pela fé. Não adianta dar uma de coitado, não adianta se vitimizar. Tem que verbalizar as promessas, o que está na palavra de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos adorar um cordeiro, aplaude e vamos receber o que louvor. Por maiores, Deus, que sejam as lutas que eu tenho enfrentado, eu vim nessa noite engrandecer o teu nome. Eu vim nessa noite render louvores ao teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Pai. Aleluia. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que você me pediu, mas você não foi.
Amém, meus amados irmãos, igreja. Deus abençoe a pastora, a irmã Eline, o nosso maestro Anderson. Deus abençoe no nome de Jesus de Nazaré. Vamos continuar adorando, bendizendo o nome do Senhor. Eu quero convidar o nosso diácono José Paulo, ele vai deixar da parte de Deus para a igreja, para a noiva do Cordeiro. Logo depois dele, o cooperador Cícero também vai estar deixando algo da parte de Deus para a igreja. Boa noite, amados irmãos. Que a paz seja convosco. Amém. Peço aos amados que abram a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 16. E versículo 33. Glória a Deus. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Todos encontraram? Amém ou não amém? Glória a Deus. Lembrando os amados que aos domingos temos escola bíblica a partir das 9h30. Estão todos convidados. Sintam-se à vontade a estar conosco, aprendendo mais da palavra do Eterno. Amém? Pois bem, amados, está escrito: estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, quando nós lemos esse versículo do capítulo 16 e o versículo 33 do Evangelho de João, nós vemos que Jesus era instruindo aos seus discípulos ao falar que não seria fácil, que eles iriam passar por tribulações. Mas o que me chama a atenção é a colocação dos acontecimentos, porque Jesus primeiro ele diz aos discípulos: em mim tenhas paz, e após ele fala na tribulação. Jesus não inverteu os acontecimentos. Então eu entendo que quando Jesus diz em mim tenhas paz, Jesus estava dizendo que é necessário vocês estar em paz comigo, para quando vier a tribulação, vocês estarem em paz, aleluia, para suportar todas as aflições que vierem se levantar contra as vossas vidas. Porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, se não me engano, capítulo 4, a partir do versículo 35 em diante, nós vamos ver que Jesus estava ali naquele barco junto com seus discípulos, ao passar para o outro lado da margem. Porém, mesmo Jesus estando no barco, isso não impediu que se levantasse uma grande e forte tempestade. Sabemos que Jesus se encontrava naquela proa, dormindo, enquanto os seus discípulos ali estavam, quando se levantou aquele forte vento, eles ali estavam desesperados, porque a força do vento era forte. Mas aqui eu aprendo duas coisas. A primeira é com os apóstolos, os discípulos. Primeiro, quando as coisas estiverem fora do teu alcance, quando as coisas estiverem fora do teu controle, a primeira coisa a se fazer é clamar por Jesus, é clamar por socorro, é dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o barco vai sucumbir, vai afundar. Por quê? Porque eu tenho certeza que quando nós clamamos, Ele responde. Aleluia. E onde tem isso na Bíblia, diácono Paulo? Tem lá em Jeremias capítulo 33 e versículo 3. Porque ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Ei, clame ao Eterno, e Ele vai responder a você no meio dessa tribulação, que eu não sei qual, mas Ele sabe. E Ele está falando através da sua palavra ao teu espírito nessa noite. Se está difícil, abre a tua boca e clama por Jesus. E o segundo aprendizado aqui, eu aprendo com Jesus, que quando Jesus estava dormindo, Jesus estava passando uma mensagem para os seus discípulos. Jesus estava dizendo a eles, não com palavras, estava falando para aqueles homens
que mesmo nos momentos mais difíceis das vossas vidas, assim como eu estava dormindo na proa, e o que é dormir? Dormir é repousar, dormir é descansar. Jesus estava dizendo: ainda que o vento estiver forte contra o teu barco, descansa. Descansa, porque mesmo Jesus dormindo, Jesus tinha o controle de toda a situação. Muitas vezes achamos que Jesus está dormindo nas nossas vidas, mas acordado está o Senhor, porque Ele não dorme, Ele não cochila. Assim diz a palavra do Eterno. E para quê? O que é que a tribulação ela gera? O apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, versículo 4 e o versículo 5, que a tribulação ela gera experiência. Experiência essa que o resultado dessa experiência se chama paciência. E o Senhor está falando para a sua igreja nessa noite: não importa o tamanho da tribulação, tenha paciência e descansa, porque eu estou no controle dessa situação. Oh, aleluia. E aqui eu agradeço essa rica e boa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe a vida do nosso diácono José Paulo. Pode vir também o nosso operador Cícero, ele vai estar deixando algo da parte de Deus. Logo depois dele também a missionária Érica vai deixar um versículo da parte de Deus. E depois dele nosso irmão Mateus vai louvar o hino. Boa noite, igreja. Que a paz esteja convosco. Amém. Motivo de alegria, né? Por mais uma vez o Senhor ter nos concedido um dia, uma semana, um mês e uma vitória, né? Para juntos podermos cultuar e engrandecer o seu nome. Quero aqui deixar no livro de Isaías, onde temos o capítulo 58 e o versículo 11. Capítulo 58 e o versículo 11. Amém? Ele diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas as águas nunca faltam. Amém? Que você pegue essa palavra, que você mastigue essa palavra, porque essa palavra não é minha, mas sim é do Senhor para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa rica. Amém. Deus abençoe o nosso operador Cícero, no nome de Jesus. Pode vir também a missionária. Ela vai estar deixando logo da parte de Deus também para a igreja, para a noiva do Cordeiro. E logo depois o nosso jovem adorador Mateus, ele vai estar louvando o hino. Se for playback, filhão, você já vai organizando, senão, viu? Na bênção. Amém. Também saúde da igreja, a paz seja convosco. Amém. Da igreja abre em 1 João 4. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que achou, diga amém. Amém. Está aqui também no Data Show. Está escrito assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aquele que é maior que o universo, aquele que é maior que os mares, aquele que é maior, Jesus. Ele habita em você, Ele habita em mim, e Ele é maior que as doenças, Ele é maior que as angústias, Ele é maior que as dores. Maior é o que habita em mim, maior é o que habita em nós. Quando nós passamos esse processo, com esse novo nascimento, então o Senhor, Ele habita em nós, e Ele nos dá força para prosseguirmos. Ele nos dá força para vencer com Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a vida da missionária. Pode ver o nosso querido irmão Mateus. Depois do irmão Mateus, o jovem Vinícius também vai deixar um versículo para a igreja, uma saudação.
Hein? Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, graças a Ele por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos em sua casa, né? Amém. Se você souber, louve ao Senhor comigo, dizendo que Ele é santo, que Ele é nosso Glória a Deus. consolador. Aleluia. Espírito Santo, meu Consolador. Aleluia. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Diga a tua voz em alto e bom tom. Tu és santo, aleluia. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos, vem me convencer que sou dependente de Deus. Aleluia! Ele é exaltado, que Ele é adorado, que Ele seja glorificado. Aleluia! Tu és santo. Aleluia! Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a vida do nosso querido irmão Mateus. Pode vir o nosso jovem Vinícius, vai abençoado. Depois do irmão Vinícius, a nossa diaconisa Crislane vai estar orando pelos dízimos e ofertas. Glória. Aleluia! Glória a Deus. Adorado
12, 12. Glória a Deus. Amém? Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência o sofrimento e orem sempre. Aqui, meus irmãos, eu penso assim, que a esperança que nós temos, que a igreja tem, é Deus, né? E aí, aqui fala assim, que ela nos mantém alegres e para a gente aguentar com paciência e orar sempre no sofrimento. Quando eu penso assim, né? Aqui a gente lê e pensa assim, que é como se Deus tivesse a obrigação de nos manter alegres. Só que aqui está falando assim, para a gente fazer a nossa parte. Que a gente vem assim para buscar Ele e não negar ser usado por Ele. Então, a gente sempre tem que aguentar com paciência e orar sempre. Quando um irmão convida a gente para vir para um culto, que a gente está num dia triste, né? Que no mundo a gente tem aflições, mas aqui diz para a gente nos manter alegre e orar sempre. Então eu penso assim, que a gente não pode se negar a vir para um culto. Quando um irmão vem chamar a gente para vir para o culto, a gente, em vez de ficar na cama da gente, a gente vem para o culto. Porque no culto pode ter uma palavra para a gente, para mudar o nosso ânimo, para revigorar nossa esperança, né? E nos manter de pé. E quando a gente se recusa a vir para o culto e fica em casa, a gente pode estar perdendo a oportunidade de melhorar de vida. É isso. Amém. E nem Salomão se vestiu tão bonito desse jeito, irmão. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus de Nazaré. Pode vir, nossa querida diaconisa Crislane. Depois o senhor me passa aí quem está fazendo o seu figurino aí, se é a irmã Mara ou é a irmã Graziele. Deus abençoe no nome de Jesus, Vinícius. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Pegue seu dízimo, a sua oferta nas suas mãos. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Que nós vamos nos oferecer, Pai, o melhor nesta noite, as nossas primícias a Ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada dizimista, cada ofertante da Tua casa. Que o Senhor venha cumprir, meu Deus, a vida do Teu povo. Que o Senhor venha ser porta aberta, meu Pai, para que nós podemos vir ofertar e dizimar na Tua casa, Senhor. Repreende o migrador, o devorador, o portador. Senhor, que toda investida de Satanás, Senhor, na vida financeira do Teu povo, que seja repreendido agora no poder do nome do Senhor. E que nós venhamos ser fiel a Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco, no muito, Senhor, Ele nos colocará. Então que nós vamos ofertar e dizimar esta noite com o coração, que nós vamos Te dar o Teu melhor, Senhor. Abençoa aquele também que não pode ofertar, que não pode dizimar esta noite. Que o Senhor venha cumprir no Teu povo, Senhor, com a Tua presença e com o Teu poder. E desde já eu Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a diaconisa Crislane. Deus abençoe o nosso cooperador Jackson, nosso querido cooperador aí Giovanni, no nome de Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, igreja, eu quero convidar você mais uma vez para você abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Vamos abrir mais uma vez aqui no livro de Gênesis. Domingo nós falamos sobre Gênesis 1:26, Gênesis 2. Deus abençoe o dízimo da nossa querida irmã Gilvaneire Paulino de Oliveira, né? Ela que está ali, aquela mulher abençoada com seu esposo, nosso irmão Max Lee. Deus abençoe no nome de Jesus de Nazaré. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém? Amém, tem um varão aqui, um jovem abençoado. Seu nome, filhão? Carlos.
Seja muito bem-vindo. Esse outro jovem aqui na frente do diácono Jurandir também é a primeira vez? Seu nome, filhão? Arthur. Amém. Que Deus abençoe Arthur. Também a irmã ali é a primeira vez. Nome da irmã? Rita. Seja muito bem-vinda também no nome de Jesus de Nazaré. Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Feliz também ver Mariana, né? Essa bênção de Deus. Deus abençoe a vida de Mariana. Essa jovem que vem com você, Mariana, como é o nome dela? Isabela. Seja muito bem-vinda também no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Deus abençoe a vida de Daniel. Chegou de viagem, eu estou vendo que ele está ali corado. Deus abençoe a vida dele. Deus abençoe também a vida do nosso irmão, né? Estava sentindo a falta do Senhor, meu querido. Quando o Senhor não vem aqui para a igreja, a gente sente falta. Deus abençoe no nome de Jesus. A minha irmã Grace Kelly, com sua filha Bianca. Queridos, nós vamos contar até 3. Então seja bem-vindo, né? Pela vida de Carlos, pela vida de Arthur, pela vida de Isabela e pela vida de Rita. Está vendo que minha memória está a todo vapor, né? De Jurandir. Quando eu contar até 3, os irmãos vão dar um seja bem-vindo. 1, 2, 3. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre para a família de Deus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos irmãos. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Aqui na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos um lema: nós somos uma família para todos. São muito bem-vindos à casa do Pai. Abra comigo no livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, como eu disse aos irmãos. Quero pedir que você abra comigo aqui no primeiro livro, Gênesis, Bereshit, no princípio, né? Fala sobre a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém, de tudo que neles há. Todos encontraram o livro de Gênesis? Também a irmã disse, né? Também, se não encontrar. Meus irmãos, nós vamos ler Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Amém, diácono Jurandir? Amém, igreja? Então vamos lá. Aqui, esse livro, igreja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, né, como os irmãos já conhecem, é conhecido, igreja, como Pentateuco, né? Pentateuco, igreja, significa os 5 primeiros livros, né, da Bíblia Sagrada. No hebraico, Torá significa o livro de Gênesis, né, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Por quem foi escrito esses 5 primeiros livros? Esses 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada foram escritos, né, pelo profeta Moisés. O profeta Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Veja, aqui no livro de Gênesis, o capítulo de número 1, versículo de número 1, a palavra Gênesis significa no princípio, né? Bereshit, sempre é o primeiro nome que aparece aqui, no princípio. Criou, quem foi que criou, meus irmãos? Deus. Deus, ele criou o que? Os céus, no plural, e ele diz o que? Os céus e a terra. Aí tem um ponto final na igreja. Tem um ponto final, sim ou não? Então veja, no princípio, Bereshit, no princípio, criou Deus os céus, no plural, e a terra no singular, ponto final. Versículo de número 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, sobre a face das águas, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, meus amados irmãos? Queridos irmãos, como nós estava dizendo aqui no início, né? Na abertura do culto, Deus, ele criou o homem para quê? Deus, ele criou o homem para dominar. Deus, ele criou o homem para o homem estar por cima e não por baixo, para dominar e não para ser dominado. Ele criou o homem, igreja, nós podemos dizer assim, para que o homem ele viesse pisar e não para que o homem viesse ser pisado. Mas entenda, quando nós abrimos aqui o livro de Gênesis, né, o capítulo de número 1 e o versículo de número 1 ao versículo de número 2, os teólogos, né, os grandes teólogos, os estudiosos da Bíblia, eles vão entender, e até mesmo a gente estudando a Bíblia, a gente também vai entender, igreja, que existe um intervalo muito grande entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2.
né? Porque a Bíblia Sagrada ela está dizendo aqui: no princípio criou Deus os céus. O que foi que Ele criou? A Bíblia Sagrada diz que Ele criou os céus e Ele criou a terra, os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no versículo de número 2, porque ele coloca um ponto final, né, quando diz que Deus ele criou no princípio os céus e a terra. Versículo de número 2, igreja, já diz assim: a terra ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Queridos, então, segundo os historiadores, os grandes teólogos, eles vão dizer, igreja, que há um intervalo de milhares e milhares de anos, né, ou até milhões e milhões de anos, entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Veja, há milhões e milhões de anos, milhares e milhares de anos, nós podemos dizer, entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Nós não temos como entender, né, ou como saber quantos milhares e milhares de anos, diácono Jurandir, há entre o versículo 1 e o versículo de número 2. Queridos, se a gente for estudar pelo calendário Cooperador Jackson hebraico, você vai ver que o calendário hebraico ele vai dizer que o homem, nós, o ser humano, o homem, segundo os estudos, vai dizer que o homem ele tem cerca de 6.785 anos, se eu não estiver enganado. Mais ou menos, igreja, mais de 6.000 anos. Mas aí a Bíblia Sagrada aqui, no versículo 1, a Bíblia Sagrada diz que Deus ele criou os céus e Ele criou a terra. No versículo de número 2, né, como eu já acabei de dizer, a palavra vai dizer que a terra ela já era sem forma, a terra ela era vazia. Agora o que é que eu quero que você entenda? Eu quero que a igreja entenda aqui, quando nós abrimos o versículo de número 2, se você for estudar o hebraico, né? E quando no hebraico a gente vê aqui, Deus criou a terra, né? No princípio os céus aqui, em primeiro lugar os céus em cima, a gente pode botar uma plataforma e a terra embaixo. Aí a Bíblia Sagrada diz, né, que a terra, versículo de número 2, era sem forma e era vazia. Só que no hebraico não vai dizer que a terra era sem forma e vazia. No hebraico vai dizer que a terra ela era um caos. A terra era o que, igreja? Um caos. Só que Deus ele não cria um caos. Deus ele não vai criar nada, né? Como eu já disse aqui outra vez, Cooperador Geovânio, irmão Geovânio, Gênesis, Deus ele não cria um caos. Deus ele não cria nada deformado. Deus ele não cria nada destruído. Deus ele não cria nada imperfeito. A Bíblia Sagrada diz que tudo que Deus cria é bom, tudo que Deus cria é maravilhoso, tudo que Deus cria é perfeito. Mas a palavra diz que a terra ela estava um caos. É só você abrir o livro de Isaías, o capítulo de número 45, versículo de número 18. Abra comigo. Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 18. Deus ele não cria o caos. E Isaías, ele é um profeta messiânico. Isaías ele viveu aproximadamente de 700 a 800 anos antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E aqui ele profetizou dizendo o que? Veja Isaías capítulo de número 45, o versículo de número 18. Todos encontraram? Amém. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia. Tem tradução que diz que ele não criou caos, ele não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus ele não criou caos. A terra ela não era sem forma, a terra ela não era vazia, a terra, igreja, ela não havia trevas na terra. O que foi que aconteceu? Do versículo de número 1, né, que a ciência ela vai dizer, igreja, se você for para a ciência, para os estudiosos, eles vão dizer, igreja, eles vão falar sobre os fósseis que foram encontrados de vários dinossauros. Quem já viu aqui falar de dinossauros? Os dinossauros, eles existiram ou não existiram, igreja? Existiram, né? Se tem aqueles fósseis, você acha que alguma pessoa ia ficar fazendo um pedaço de osso, pegando aqui, montando aqui, ali, acolá? Não, eles existiram. Queridos, as bestas feras, gigantes, animais
agigantados que existiram antes do versículo de número 2. A ciência vai chamar o que? A ciência diz que houve uma grande explosão. A ciência chama de Big Bang. Uma grande explosão que houve na Terra e destruiu. Até a Terra, ela se deslocou. Mas nós não vamos falar sobre isso aqui. Mas aí a gente vai entender o que, queridos? Veja, eu disse que há milhões e milhões de anos eles encontraram alguns fósseis e eles vão dizer que aqueles fósseis, igreja, eles têm mais de 200 milhões de anos, 100 milhões de anos, 200 milhões de anos. Então veja, do versículo de número 1 do livro de Gênesis, aonde Deus ele criou os céus, aonde Deus ele criou a terra, para o versículo de número 2, aonde aparece dizendo que a terra era um caos. A terra era sem forma, a terra estava deformada, a terra ela estava vazia, havia trevas sobre a terra, e o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. O que foi que aconteceu do versículo de número 1 para o versículo de número 2? Nesses milhares e milhares de anos, nesses milhões e milhões de anos, que nós não temos como saber o que aconteceu, só na eternidade é que o Pai ele vai nos revelar tudo, mas nós podemos entender o que foi que aconteceu. Sabe o que foi que aconteceu? A ciência diz que foi o Big Bang, que foi uma grande explosão que chocou a terra, e a terra ela se deslocou, a terra ela se destruiu. Mas a Bíblia Sagrada ela vai nos mostrar que na primeira terra, não na segunda terra, que Deus ele já renovou a terra, nem no segundo jardim, mas no primeiro jardim, a Bíblia Sagrada ela vai falar sobre um querubim guardião. Sobre o que, meus amados irmãos? Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, ela fala sobre o querubim, um anjo de luz. Nós conhecemos aqui, igreja, não tem na Bíblia esse nome, né, mas na Vulgata Latina chama ele de Lúcifer, que significa detentor de luz. A Bíblia Sagrada chama ele de estrela da alva, estrela da manhã. Se você abrir o livro de Isaías, o capítulo de número 14 e o versículo de número 12, vai chamar ele de estrela da alva, vai chamar ele de estrela da manhã, vai chamar ele, igreja, de querubim protetor, vai chamar ele, queridos, de querubim da guardião. E esse querubim, no dia que ele foi criado, Ezequiel diz, se você abrir Ezequiel capítulo de número 28, no dia que ele foi criado, também foi formado nele os instrumentos de música, os pífaros e os teus tambores. Então nos deixa entender nas entrelinhas que ele tinha uma ligação com a música, porque no dia que ele foi criado, nós não podemos afirmar porque não tem na Bíblia, mas a Bíblia diz: no dia em que ele foi formado, no dia em que ele foi criado, também foram feitos em ti as obras dos teus tambores e dos teus pífaros. Entende-se que ele tinha uma grande ligação com a música. Talvez ele fosse o maestro do encarregado de levar os outros anjos a darem louvores ao Deus Todo-Poderoso, de levar os anjos a darem adoração a Deus. Ele era o maestro do coral de Deus, ele era o tecladista, nós podemos dizer, do coral do Deus Todo-Poderoso. Ele era o encarregado de levar adoração até Deus. E aonde era que ele ensaiava, aonde era que ele se preparava, juntamente com os outros anjos, meu querido diácono José Paulo, né, para dar louvor a Deus, para dar adoração a Deus, né, para levantar o louvor como ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Você vai ver, igreja, a Bíblia Sagrada ela lhe faz entender, missionária, que ele adorava aqui na terra, na primeira terra, não na segunda terra, na primeira terra. E essa primeira terra era como se fosse um jardim mineral. Por que como se fosse um jardim mineral? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Lúcifer, esse querubim, esse anjo de luz, detetor de luz, que era o maestro do coral, diácono Jurandir, encarregado dos louvores a Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele era um aferidor de medida, ele era cheio de
de sabedoria. A Bíblia Sagrada diz que ele era perfeito em formosura, e a vestimenta desse querubim, como era? De todas as pedras preciosas. A Bíblia diz que ele se vestia do diamante, do jaspe, da esmeralda, do carbúnculo. A Bíblia Sagrada diz que ele se vestia do ônix. Todas as pedras preciosas estavam na sua vestimenta, e ele andava no meio das pedras afogueadas, ele andava no meio das pedras de fogo. Era como se fosse um jardim mineral na primeira terra, não o segundo jardim, não o segundo Éden, mas o primeiro jardim. Diácono Jurandir, ele estava aqui embaixo, e ele organizava os anjos para que os anjos adorassem ao Deus Todo-Poderoso. Por que o Senhor está dizendo isso? Que ele estava aqui em algum lugar da terra. Porque se você abrir o livro de Isaías, o capítulo de número 14, você vai ver Isaías dizendo assim, queridos, que ele disse: eu subirei aos céus. Ele disse: eu subirei aos céus e me assentarei sobre as mais altas estrelas. Ele disse: eu subirei. Se ele subir, se ele estava dizendo eu subirei, era porque ele estava no lugar mais baixo. Para subir, você tem que estar no lugar mais baixo. Ele estava na primeira terra. Aqui era o lugar onde ele adorava. Ele era diferenciado dos outros anjos. Ele era diferente. Ele era perfeito. A Bíblia Sagrada diz que ele era perfeito desde o dia em que ele foi criado. Ezequiel capítulo de número 28 diz que ele era perfeito. Ele era cheio de formosura desde o dia que ele foi criado, até que em ti foi achada iniquidade. Ele deixou o orgulho dominar ele, a altivez, e ele começou a dizer: eu subirei aos céus, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu me assentarei no monte sagrado, eu me assentarei no monte Sião, na congregação de Deus. Eu vou destronar ele do trono. Ele se achou tão grande, ele deixou ser dominado por tudo isso, orgulho, soberba, porque ele era diferenciado. Ele se vestia de uma maneira diferente, ele caminhava no meio das pedras afogueadas, que ele começou a dizer: eu vou subir, eu tenho condições de colocar o meu trono acima das nuvens, acima das estrelas. Ele começou a dizer: vai ser fácil, eu vou tomar o trono dele, eu vou destronar ele do trono. E a Bíblia Sagrada diz que a influência dele era tão grande que quando ele se rebelou, ele levou uma terça parte dos anjos. Ele levou uma terça parte de que, igreja? Dos anjos. Então, quando ele disse: eu subirei às mais altas nuvens, e eu estabelecerei o meu trono no monte sagrado. Deus, ele estava sentado no trono, e ele estava projetando tudo isso no primeiro jardim, na primeira terra. Porque Deus, ele não cria um caos, como eu disse. Deus, ele não vai criar uma terra deformada. Deus, ele não faz nada deformado. Deus, ele não faz nada, igreja, desigual, uniforme. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Eu volto a dizer aos amados irmãos, mas aí a Bíblia Sagrada diz que ele disse: eu subirei. E uma dessa parte dos anjos acreditaram nele, que ele ia destronar Deus, e subiram com ele. E Deus está no trono. E você acha que Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que não tem começo de dias, aquele que não tem final de dias, a criatura não pode querer brigar com o Criador. Você acha que Deus, ele disse: eu vou lutar agora com a minha criatura, eu vou lutar agora com Lúcifer? Deus, ele estava no trono, e Deus, ele não saiu do trono. Você não levantou um palho, porque ele é Deus, porque ele tem o controle de todas as coisas. Pastor, então o que foi que ele fez? Quando Lúcifer, com a terça parte dos anjos, se rebelaram e disseram: eu subirei, ele disse: Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel, o arcanjo Miguel. E Miguel batalhou com Lúcifer, e houve guerra entre os anjos que estavam em rebeldia contra Deus, com o arcanjo Miguel e seus anjos. Houve uma grande guerra, uma grande batalha nas regiões celestiais. E diz a Bíblia Sagrada, Jesus, ele diz, se você abrir o livro de Lucas, Evangelho de Lucas,
versículo de número 18. Acompanha aí para você ver o que é que Jesus disse. Ele disse: eu vi. Eu vi quem, Jesus? Eu vi Satanás cair como um relâmpago, como um raio aqui na terra. Jesus, ele disse que viu quem? Satanás, como um relâmpago, como um raio. Ele caiu aqui na terra. E quando ele caiu, ele não caiu sozinho. Ele caiu aqui com uma terça parte dos anjos. É muito anjo, uma terça parte dos anjos. Quando ele bateu aqui na terra, se chocou com a terra, houve o que a ciência chama de Big Bang, da grande explosão. Mas foi um anjo, foi o guardião, que era o ungido, que bateu na terra. Quando ele caiu na terra, quando essa parte dos anjos, eu acredito, igreja, que a terra, ela se deslocou, a terra, ela saiu do lugar, e toda a vida que havia na terra foi totalmente destruída. Quando ele caiu aqui, Deus arrancou de dentro dele o louvor, Deus arrancou de dentro dele a sabedoria, Deus tirou de dentro dele tudo que ele tinha, Deus tirou a beleza de dentro dele. E ele caiu aqui na terra, se chocou com a terra, e a terra foi totalmente destruída. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: no princípio, Bereshit, criou o Eterno, criou Elohim, os céus no plural e a terra. Versículo de número 12, porque tem um ponto final. Versículo de número 2: vão passar milhares e milhares de anos. Cientistas encontraram fósseis de dinossauros, bestas feras agigantadas, animais gigantes que existiram aqui há milhões e milhões de anos atrás, há milhares e milhares de anos atrás, que eles chegam a dizer que aqueles fósseis, eles têm aproximadamente 200 milhões de anos. 100 milhões de anos. O homem, mais ou menos, tem mais de 6 mil anos. Amém, queridos? 6 mil anos. Agora imagine, versículo de número 1: Deus, ele cria tudo perfeito. Bota um ponto final. Quando essa batalha que Jesus mesmo, ele disse: eu vi Satanás, ele perdeu a posição original dele. Quando ele foi lançado e ele se jogou aqui, ele perdeu a posição original dele, ele destruiu tudo. Aí ficou os dinossauros, os fósseis enterrados, que depois é achado, bestas feras agigantadas, que tinham aqui na terra um reino pré-adâmico. E a Bíblia Sagrada, ela vai dizer o quê? A Bíblia Sagrada diz, aí você, do versículo 1 até o versículo de número 2, milhares e milhares de anos, milhões ou milhões e milhões de anos, tudo estava sem forma, um caos. Se passa o tempo, milhares e milhares de anos, e o Eterno, ele resolveu continuar a obra que ele começou. Você pode imaginar Deus, um certo dia ele disse, ele olhou para a terra, ele estava do lado dos anjos, e ele disse: não vai ficar assim, eu vou continuar aquilo que eu comecei, eu vou continuar a minha obra, eu vou continuar produzindo, eu vou continuar trabalhando. E a Bíblia Sagrada diz que o Eterno, no versículo de número 2, quando ele viu que a terra, ela estava um caos, quando ele viu que a terra, ela tinha trevas, quando ele viu que a terra, ela estava deslocada, o Eterno, ele olhou e ele começou a criar. Ele desceu de novo e ele disse: haja luz, e houve luz. Aleluia. Olha aí, queridão, olha aqui, vem comigo no livro de Bereshit, no livro de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia. O diabo, ele quer fazer com que você seja vazio, porque o homem distante de Deus, ele é vazio. O homem, ele vai buscar outros meios para substituir o vazio que há na alma dele, que há no coração dele. Muitas vezes ele vai procurar no quê? Na bebida, na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, o vazio, porque o homem, ele veio de Deus. A matéria-prima que Deus usou para criar o homem foi a matéria dele mesmo. Então sempre vai ter um vazio até você se encontrar com Deus. Ele diz assim, queridos, versículo de número 2: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas, e
disse Deus, haja. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas e águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. E apareceu a porção seca, ele chamou de terra. Ele chamou de terra, e assim foi. Chamou Deus a porção de terra, a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou Deus de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, só a partir do versículo de número 11 é que Deus ele vai criar vida. Quando ele vai criar vida, ele não cria do nada. Isso é um princípio. Para criar vida, Deus ele não cria do nada. Para criar o cenário, para criar o ambiente, Deus ele cria do nada. Mas para criar vida, Deus ele não vai criar do nada. Deus ele cria da matéria-prima que ele quer usar. Só a partir do versículo de número 11 ele vai criar vida. Diz Deus, produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite. E sejam eles para sinais e para os tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 12 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus, agora Deus ele vai criar os peixes, os animais aquáticos. E disse Deus, produzam as águas. Quando Deus ele vai criar os animais aquáticos, ele fala com quem? Com as águas, a matéria-prima que ele queria usar. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi tarde e manhã do dia quinto. E disse Deus, ele vai voltar a palavra dele novamente agora para a terra. Ele diz, e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Sexto dia, Deus vai criar o homem, como vocês sabem. E depois a gente termina. Amém? Que já passou do horário. Até aqui, fique de pé no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar pela sua vida, que Deus ele não criou o caos. Deus ele cria tudo perfeito. Se existe algum caos, você vai pedir para Deus nessa noite, para Ele tornar perfeito, para Ele liberar uma palavra. Se está alguma coisa desordenada, fora do lugar, na sua vida, na sua casa, na vida de alguém dos seus, você vai orar dizendo, Deus, você não cria o caos, você não cria a desordem,
você não cria nada errado, tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é perfeito. Se está assim na minha vida, libera a tua palavra, libera o teu haja, porque eu quero que haja perfeição dentro da minha casa. Eu quero uma nova terra, eu quero um novo céu sobre mim, eu quero um novo tempo sobre a minha vida. Então feche teus olhos e vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Meu Deus e meu eterno Pai, Deus Criador de todas as coisas, Deus que chama a existência as coisas que não existem como elas já existissem. Senhor, eu quero te apresentar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que está aqui dentro, que ouviu a tua voz, ouviu a tua palavra. Senhor, nós sabemos que o Senhor não cria caos, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor não cria vazio, que o Senhor não cria nada destruído. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu santo Filho, Senhor, traz à existência aquilo que não existe. Se está alguma coisa fora do lugar nas nossas vidas, que o Senhor libere a tua palavra, que haja mudança, que haja, meu Pai, ajuntamento, que haja vida, em nome de Jesus de Nazaré. Que as portas fechadas elas possam se abrir sobre a vida da tua igreja nesta noite, meu Pai. Meu Deus, que haja luz, como nós já profetizamos esta noite, que haja mudança de vida, que haja mudança de quadro, em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai. Que as ferramentas contrárias sejam dissipadas e sejam quebradas. Senhor, eu abençoo a vida deste homem, eu abençoo a vida desta mulher, eu abençoo este jovem, eu abençoo esta jovem, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, no poderoso nome de Jesus de Nazaré. E eu digo, Pai, que você vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu digo que vai haver mudança, vai haver liberação. O Senhor vai liberar o haja na vida deste homem, na vida desta mulher. E aquilo que estava vazio, aquilo que estava sem forma, aquilo que estava destruído em alguma área da vida dele, da vida dela, vai passar a ter forma, vai passar a ter brilho, vai passar a ter beleza. Meu Pai, eu profetizo que aquilo que estava vazio vai encher, aquilo que estava seco vai frutificar. Meu Deus, eu estou profetizando, essa terra seca ela vai produzir erva verde, essa terra seca ela vai produzir frutos, em nome de Jesus. Terra, produza frutos, em nome de Jesus. Terra de árvores, terra de vegetação, em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava trancado, impedido, seja destravado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Produza, haja produção, haja movimento, haja fluidez, haja vida, esterilidade saia, trevas saiam, em nome de Jesus. Sai esterilidade, empecilho do diabo, sai, em nome de Jesus. Trancas de ferro, cadeados invisíveis, saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Seja livre, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Eu não quero que ele diga: eu vou frutificar, eu vou produzir muito. Não bata com fé e diga: eu vou frutificar. Os meus celeiros eles vão ser cheios. A minha casa ela vai ser cheia da glória de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos encerrando o nosso culto. Sexta-feira tem culto aqui na igreja de cura, de libertação. Em nome de Jesus de Nazaré. Então não falte. Levante as tuas mãos agora para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Todo-Poderoso, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Vamos na paz, o Senhor vos acompanhe.